Pelo visto, enfim, o Corinthians tem um treinador. E olha, chegou num momento crucial. Talvez se chegasse um pouco depois, não sei, acho que a coisa já estaria bem feia. Mas enfim, eu vou falar aqui, gente, a respeito do que o projeto do Antônio Oliveira, do que eu achei da contratação dele, né, analisar um pouquinho, falar um pouquinho dos trabalhos que ele fez no Cuiabá, no Curitiba e no Atlético Paranaense para dar um parâmetro. E vou dizer que eu gostei. Eu tô fazendo esse vídeo pós-jogo contra a Portuguesa, porque assim, eu não tive tempo de gravar e eu também queria ver um pouquinho do movimento dele. Né? Lógico que aí essa análise talvez fique um pouco contaminada pela vitória, apesar que eu sou bem nessas horas eu analiso bem friamente, mas eu acho que fica mais fácil da gente, no campo, ver o que ele queria, né? Apesar de ser só um jogo com 2 treinos que ele teve. E outra coisa, eu tô falando baixo porque eu estou em Ribeirão Preto, porque eu vou acompanhar o Corinthians na quarta-feira contra o Botafogo, né? Hoje é segunda-feira de madrugada, não consegui gravar esse vídeo antes, então tô gravando agora, então tô falando baixinho. Mas enfim, vamos lá, o que interessa. Primeiramente, eu gostei da contratação do Antônio. Eu acho que a gente tem que analisar uma coisa. Muita gente falou de trazer Cuca, de trazer fulano, trazer Beltrano, trazer um gringo. Gente, vamos entender uma coisa. O Cuca é aquele turbilhão de problemas. Né? E o Corinthians da agora não precisa de polêmica. Não precisa. A gente precisa acalmar os ânimos. Começou um ano bem, né, metade de janeiro, depois os resultados ruins, as notícias de dívida que a antiga gestão deixou pra gente, entendeu? Essa questão do Mano, né, que tá atrelada à chegada do Antônio, que deixou uma armadilha. Eu achei que a dívida era que a multa era maior, ainda bem que era menor, achei que era 20 milhões, era 13 ainda é alto, mas enfim, atrapalhou muito a gente, atrapalhou muito. E eu entendo, né, já falando um pouquinho dessa questão de mandar o Mano embora, eu entendo não ter mandado o Mano antes. Porque se ele manda e traz um cara que não dá certo, eu falo, tá vendo, gastou dinheiro, podia ter ficado com o Mano. Então, eu acho que ele fez certo em dar o voto de confiança, porque aí ele demite com o respaldo da torcida. Porque a torcida não queria mais o Mano. E aí ele demite com esse respaldo. E a torcida engole pagar essa multa. Entendeu? Fala, pô, beleza, vamos pagar essa multa, mas vamos tirar esse cara. Então eu acho que talvez ele tenha demorado um pouco, acho que ele deveria ter feito isso depois do jogo contra o São Paulo, porque aí dava um tempo de você arrumar um time pro jogo contra, por exemplo, o Novo Horizontino e contra o Santos, que também, como falei, não é nenhum bicho papão. Eu acho que atrasou um pouquinho, mas beleza. Entendo também que não é fácil de achar um cara, mas como eu falei, eu gostei porque ele já está no Brasil já há um tempo, então ele conhece como funciona o futebol. Porque por mais que, pô, eu vou dar um exemplo aqui de um cara que eu queria, é utópico, não é utópico, mas é muito difícil, ainda mais na nossa situação, o Mourinho. Gente, por mais que eu ame o Mourinho, ele nunca trabalhou no Brasil. Ainda mais num nível. Ah, o Corinthians é grande, eu sei, mas o nível, digo, financeiro, o nível de. Entendeu? Ele sempre foi primeiro e segundo escalão europeu. Então é diferente ele chegar aqui agora, nessa situação do Corinthians. Eu acho que ele poderia treinar o Corinthians, mas não agora. Mas, por exemplo, indo pra nossa realidade atual, trazer um cara como, por exemplo, o BKSS, o Milito, que tava no Argentino Júnior, o cara do Independente Del Valle, o Zubeldia, que foi campeão com a LDU. Eu acho esses caras muito bons. Mas esses caras precisaram chegar com 2 meses antes para conhecer o Brasil, mapear um pouquinho, entender. Nesse momento a gente não tem tempo. A gente precisava de um cara que conhecesse como funcionam as coisas, que sabe que, meu, é o que ele falou, eu preciso vencer. Isso é bom, ele sabe, eu preciso vencer. Não adianta eu colocar nada em prática se eu não vencer. E venceu. Então, assim, ele já sabe como funciona o futebol brasileiro. É um cara com boas ideias, é novo, tem 41 anos, isso é bom, acho que é interessante, porque vai um pouco nessa linha do que o Augusto falou. Eu quero um cara com novas ideias. Ele tinha falado que quando pensou no treinador, ele estava no Brasil. Não sei se era o Antônio, pode ser que seja um outro cara também, mas o Antônio talvez estivesse na lista. Então, acho interessante trazer o Antônio. E como eu disse, falando um pouquinho dos trabalhos dele. Ele teve uma passagem legal no Curitiba, tipo, em termos de números. Eu sei que o Curitiba demitiu ele foi eliminado no Paranaense, mas ele teve números bons no Curitiba. Beleza. Atlético Paranaense foi onde ele teve os melhores números. Porém, vamos ressaltar que o Curitiba Atlético, a temporada do Atlético, que ele comanda o Atlético, não foi uma temporada muito boa do Atlético, de modo geral. Né? Foi um ano bem atípico, né? O Atlético trocou de treinador, não conseguiu brigar por nada, diferente de outros anos. Foi um ano que o Atlético foi mais ventinho, né? Como a gente fala, que ele é um furacão, foi mais ventinho. E o Curitiba há anos vem numa confusão lá. Como é que é? O clube tá muito bagunçado, né? Tá igual o Corinthians, né? Só que eles não têm o poder da torcida que o Corinthians tem. Então eles cai uma hora, volta outra, demite aqui, traz outro jogador aqui. Então tá muito zoneado. Então acho que não dá pra levar muito em consideração o Curitiba, apesar que ele teve bons números, né? Foram poucos jogos, mas ele ficou com números positivos. No Atlético também. Muita gente fala do Benfica B. Gente, não dá para levar o Benfica B em consideração. Por quê? Esses times europeus, né, assim como no Brasil também, mas os europeus têm mais consolidado. O Benfica B, o Bayern de Munique B, o Real Madrid Castilha, o Sevilha B, o Dortmund B, o Bayern B, enfim, vocês entenderam. Esses times não podem ter jogadores, talvez, eu não sei qual o limite de idade, cada liga deve variar,
mas eu sei que não pode passar de 20 e tantos anos. Então, assim, são jogadores que não vão ser aproveitados da base, contratados, assim, que não estão ali pra... Ali não é pra formar um time, ali é pra treinar, dar ritmo pra um cara pegar o... Como é que é? O jeito de uma liga profissional e não de uma base. Então dá pra levar em consideração os números do Benfica B. Eu vi o Veloso falando, o Veloso, o comentarista da Band, não dá pra ter esses números do Benfica B. Dá, porque o Benfica B não é o Benfica. O Benfica B é tipo o Sub-23 do Corinthians. É a mesma coisa que a gente fala, pô, o Sub-23 do Corinthians não pode perder do jogo. O Sub-23 do Corinthians era péssimo. Entendeu? Lá, tudo bem que lá eles têm um conceito diferente, lá é pra preparar, então lá tem uma finalidade boa. Né? Aqui a gente não consegue colocar essa ideia boa em prática. Mas não dá pra levar o Benfica B como parâmetro. Entendeu? O Benfica B é outra, não é um time profissional, basicamente. É um time de base jogando em uma divisão, apesar de ser a segunda divisão, profissional. Então é outro esquema, não dá pra a gente comparar números, levar números de lá pro que interessa. E no Cuiabá, né, que é o último trabalho dele, então, mais maduro, né, porque foi quando ele já estava mais longevo, né? E também ele trabalhou no Santos, antes disso ele trabalhou no Santos, mas como auxiliar, então tem uma experiência aí de vivência, não de treinador. Mas no Cuiabá, que é o que interessa, ele passou no Cuiabá em 2022, ele salva o time do rebaixamento, né, porque o time estava mal, ele vem e dá uma melhorada, vai embora, aí ele Benfica B, e depois ele volta, faz o ano passado do Cuiabá, que foi um bom ano. O Cuiabá só começa a cair no segundo semestre, que assim, coincide, vamos dizer que não tem nada a ver, mas eu acho que tem, quando o Davidson dá uma entrevista explicando como o Cuiabá joga. E não tô falando que o Davidson deve ter tido explicou taticamente, não, mas ele deu um caminho, tipo assim, ó, a gente joga assim, assim, e aí os treinadores adversários, talvez, estou teorizando, até porque muita gente também comentou isso, analisou, talvez por ali seja o caminho, aí começaram a estudar onde o Davidson falou, não que o Davidson tenha dado tudo de bandeja, mas ele deu talvez a deixa, o cara foi, os treinadores foram e procuraram onde o Davidson falou que o time atua para poder anular melhor o Cuiabá, né, e atacar melhor o Cuiabá. Então, coincidentemente, foi depois da entrevista do Davidson que o Cuiabá deu uma caída. Mas mesmo com essa caída, continuou tendo bons jogos, fazendo bons resultados, especialmente fora de casa, não era um time ruim. E também temos que levar em consideração que Cuiabá, gente, é o Cuiabá. O Cuiabá não é. O Cuiabá de todos os times da Série A é o que tem talvez, eu vou dizer que empatado talvez com o Bragantino, é o que tem a menos torcida. Só que o Bragantino tem uma tradição maior, é mais velho, enfim, é mais conhecido. O Cuiabá é o menos tradicional, o menor em termos de história. Talvez vai colocar em torcida menor que o Bragantino. Então, assim, o Cuiabá não dá pra esperar muito. Ele tinha até um time interessante, né? Mas é um time com jogadores chutados dos seus times principais, especialmente o Corinthians. Tinha o Walter, o Marlon, o Alan Imperiur do ex-Palmeiras, o Isdrupita, esse aí foi do Juventude que caiu. Tinha o Daverson, né? Todo mundo conhece. Tinha o Cleison também, né? O Ranieri, que agora tá no Corinthians, mas esse aí, enfim. Então tinha um elenco interessante até. Mas, de novo, é o Cuiabá. As pretensões do Cuiabá são umas, a do Corinthians são outras. Mas, ainda assim, o Cuiabá, se eu não me engano, ele teve apenas uma derrota a mais do que vitória. E, de novo, vou sempre lembrar, é o Cuiabá. E dentro do objetivo do Cuiabá, que era ficar na Série A e eventualmente até pegar uma Sul-Americana, que foi o caso, ele fez bem. E pra esse momento do Corinthians, eu acho que precisa de um cara assim. Ele não precisa chegar e vencer todos os jogos. Entendeu? Se ele for campeão, beleza, que nem eu falo, maravilha. Mas a gente tem que pensar o seguinte, de sair lá de baixo, entendeu? Sair da zona da confusão, acho que ganhar, empatar do Botafogo agora, perder Palmeiras pode acontecer, né? É um jogo difícil, mas ganhar da Ponte e do Santo André, já, pra mim, já ok, já se livra. E depois pensar em evoluir. Mas eu acho que com um elenco melhor, ele quis vir pra um momento que, o Corinthians é uma bomba atômica nesse momento. Né? Pelo menos quando ele chegou, tava uma bomba atômica, tava o reloginho assim, pip, pip, pip. E se não cortasse o fio certo, explodia. E ele resolveu vir com 2 dias de treino apenas, não quis saber. Ele falou, se eu quisesse conforto, eu ficava no Cuiabá. E nem acho que ele menosprezou o Cuiabá, tá? Só pra deixar claro. Eu acho que conforto de assim, tô adaptado, conheço aqui, a torcida gosta de mim, o presidente gosta de mim, então não preciso sair daqui. Então acho que ele mostrou que quer dar certo. E o português, ele tem essa coisa de ser enérgico, do time querer, entendeu? Eles cobram muito. Né? O Antônio Oliveira é um cara bem enérgico. Ele é tipo, em termos de, como posso dizer, de jeito, né? De cobrança, de ser meio chato. O do Abel, né? De tomar cartão, de reclamar. Inclusive, no primeiro jogo dele, ele tava lá reclamando com a arbitragem. Então, assim, é o jeito dele. Eu acho que ele vai dar certo pelo estilo de jogo dele. Ele é um cara bem equilibrado. Ele gosta de atacar e defender. E o que eu gosto ele tem um estilo de jogo dinâmico e objetivo. Não necessariamente é contra-ataque. Mas ele é o seguinte, pegou a bola, vamos definir rápido.
Não é pra ficar enrolando e tal. Ele até treina a posse de bola, pelo que eu vi, mas o principal pra ele é definir rápido. É mais ou menos, tá parecido com o que o Klopp faz. O Klopp tem um estilo de jogo que ele quer definir o jogo logo. Ele pega a bola, lançou, infiltrou, define a jogada. Entendeu? É rápido, não é pra ficar com nhenhenhé. E isso eu acho bom, porque não dá pra ficar demorando uma era pra tocar a bola. E eu gostei também, né, agora de fazer uma análise com o jogo da Portuguesa, tudo bem que é um jogo, mas é um jogo que vimos movimentos diferentes, vimos jeitos diferentes do time jogar, e agora a questão é, tem mais tempo de treino, né? Teve segunda, no caso hoje, vai ter terça, e talvez uma orientação na quarta antes do jogo contra o Botafogo, depois tem mais tempo. Então assim, eu acho que ele vai ajeitando o time. Eu gostei do que ele já colocou o Wesley, pra mim é o principal, colocar o Wesley. Ah, ele não tirou o Maicon, nem o Fagner, nem o Cássio. Gente, vamos entender também. Eu acho que o Fagner tem que sair do time, que eu não aguento mais ele. Apesar dele ter sofrido pênalti contra a Portuguesa, ele fez uma partida péssima. Péssima não, mas foi ruim, vai. Ele toma um drible ridículo, é que o cara da Portuguesa escorrega. Ele não consegue dar sequência, então podia ter dado ruim. Tem um lance que o gol tá vazio. É vazio assim, tá meio diagonal, mas era só ele chutar. Chuta e tenta alguma coisa, ele não chuta, ele demora, a zaga se recompõe. Então assim, eu entendo ele não tirar esses caras, porque ele chegou agora. Ele não vai querer comprar essa briga. Mas se ele começar a ganhar os jogos, que eu acho que é importante também, ganhar, para ele ter o respaldo, ganhar os jogos, o time começar a desempenhar bem, mas o Fagner não, a torcida vai estar com ele. Mas é que se ele chegar agora, ele mexe no vespeiro. Então tem que tomar cuidado, ele tem que primeiro saber como é que essas abelhas se comportam. Mas, falando na real, o Maicon jogou bem, eu espero, pelo amor de santo Deus, que o Maicon volte a jogar bem, né, que nem jogou com o Vitor Pereira, pelo menos, né, talvez um português é o que o Maicon precisa na vida dele. E o Cássio, assim, o Cássio fez uma boa defesa no jogo, mas assim, não sei dizer se ainda merece ficar no time, porque foi um lance. Mas o Fagner não me convenceu, o Maicon, acho que ok, talvez. O Cássio, né, não consegui analisar muito bem. Mas eu entendo ele não tirar eles agora, porque, como falei, ele tá chegando agora, ele não vai comprar essa briga, ou de cara. Mas de modo geral, gostei, né, gostei como falei, colocar o Wesley pra mim era o principal, porque o Wesley é um cara, ele muda o jogo, assim, ele dribla, vai pra cima, ele incomoda, ele deu o passe pro pênalti sair no primeiro gol, óbvio, né, que foi o pênalti. Então eu gostei. O Yuri também, tudo bem que antes com o Pedro Raul, também gostei do Pedro Raul, da movimentação, o Yuri fazendo o segundo atacante, se movimentando, acho que o Yuri nessa função talvez renda mais do que centroavante. Então eu gostei de todos os movimentos que ele fez com o time mais dinâmico, mais intenso e que nem ele falou, competir. Eu acho que também acontecia aquela coisa de que os jogadores não estavam muito aí com a cara do mano, então dava aquela desanimada. Eu acho que o Antônio tem tudo para dar certo. Temos que dar tempo para ele, primeira coisa. Essa é fundamental. Dá um tempo para ele. Eu acho que ele sabe que ele precisa ganhar, mas ele também vai precisar de tempo. Então, assim, vamos claramente cobrar que pelo menos o time desempenhe contra esses times mais fracos, né, consiga uma vitória, um empate fora de casa, vai contra o Botafogo. Não vou dizer que seja o pior resultado do mundo na concepção atual, mas ele vai precisar de tempo para poder colocar as ideias dele em prática. E nisso, eu acho que ele vai conseguir fazer um time pelo menos competitivo, que nem o Vitor fez. O Vitor Pereira, ele ganhava jogos meio que, não vou dizer assim, na cagada, não na cagada, mas um pouco no oba-oba, no vamos que vamos, no Corinthians, né, na raça corintiana. E com o tempo ele foi ajeitando um pouco mais o time, né, tanto que o time no final do ano estava jogando um pouco melhor. Então acho que ele vai precisar desse tempo, mas eu acho que ele também sabe que ele vai ter que, nesse começo, improvisar, né? E com o que tem, do jeito que dá, ganhar feio, ganhar de 1x0, meio a 0, gol de bunda, enfim, aquelas coisas. Mas eu gostei da contratação de modo geral. Né? Tô falando assim de um resumo do que eu acho que vai ser e da análise dele como técnico. Então gostei da escolha do nome, dentro do que a gente podia e do que talvez tinha à disposição, ele era o melhor nome. Ele é o cara que você contrataria se tivesse posto tranquilo? Não, logicamente não. Talvez eu traria o Mourinho, como eu falei, se o Corinthians tivesse dívida zerada, tudo certo, precisa de um técnico, né, naquilo lá, traria o Mourinho. Mas na nossa realidade, urgente que a gente precisa, né, melhorar agora no Paulista para sair da situação incômoda. De um cara que já conhece o Brasil, um cara jovem, atualizado, que quer dar certo, com outras visões de jogo. Antônio Oliveira, primeiro, o nome certo. Então gostei da contratação, eu tenho boas esperanças, né, expectativas, vamos dizer assim. Claro que o jogo da contra a Portuguesa dá uma animada, mas a gente tem que manter o pé no chão. Tem muita coisa para acontecer, tem o jogo contra o Botafogo, que está estável, né? Mas, de novo, acho que um empate, dependendo da atuação, não é um mau resultado. Aí tem o Palmeiras, né, que talvez possa acontecer uma derrota. Tem o Cianorte na Copa do Brasil que a gente precisa passar para pelo menos ganhar uma grana. E depois tem 2 jogos em casa, Ponte e Santo André, que esses jogos são fundamentais para a gente ganhar. Eu acho que o Antônio sabe disso e eu acho que, né, vai dar bom. Eu vou falar bem a real, resumidamente, eu acho que vai dar bom. Acho que a gente vai conseguir
de agora a gente ter um trabalho legalzinho, né? E poder talvez ter um ano minimamente decente, né? Não sei se títulos, mas que talvez a gente não passe sufoco como ano passado. Eu sinto que não vai acontecer mais com ele, e ainda mais com os reforços que estão chegando, né? Que depois a gente fala disso mais pra frente. Mas bom, gente, acho que falei um pouquinho mais do que eu queria, né? Porque também falando um pouco mais baixo. Mas eu vou ficando por aqui, deixa aí o que vocês acharam da contratação do Antônio Oliveira, né? Vídeo atrasadinho, mas enfim, o que vale é análise. Comentários, como falei, que vocês acharam da contratação, de outros assuntos, likes para engajar o vídeo e chamar mais gente, e também se inscreve aqui no canal no YouTube, no TikTok e no Instagram, que estão no link na bio, na entrada do canal, quando você abre o canal, estão lá os dois, você vai ser redirecionado para os dois aplicativos, tá bom? Ficando por aqui, fiel, um abraço e vai Corinthians!